Olá, está no ar Super Feliz, o programa que traz para você momentos exclusivos em que você pode conhecer a trajetória de adoradores que fazem parte de nossas vidas. A entrevista de hoje eu sei que está demais e te convido para vir acompanhar cada detalhe, um bate-papo emocionante com o cantor PG. Vamos lá! Ele é cantor, compositor, produtor musical, nasceu em São Paulo, no interior, e tem uma trajetória de mais de 20 anos com a música. Sua musicalidade é mesmo emocionante, tem feito parte da trajetória de gente de todas as idades, e sua voz, seu timbre é de um potencial enorme, até alcança todos os ritmos, desde o rock até mesmo uma música mais lenta. Ele tem duas paixões em sua vida: a música, o futebol, na verdade são três, junto com a família. Hoje recebemos aqui no programa Super Feliz, PG. Olá, Vivi. E aí, PG? Tudo bom? E aí, galera? Oi, falar que eu posso ir pra qualquer lado, então oi. Oi. Olhando pra todos. Ah, aqui também, oi. E aqui também, é verdade. Ô, PG, que bom você nos receber aqui na tua casa, no teu estúdio, dentro de casa. Que honra, que privilégio. Minha caverninha, mas no bom sentido, né? É o lugar onde eu venho aqui, tenho os meus momentos. Foi aqui que você fez seu último álbum, o 7. Os dois últimos. O Nova Vida, ainda pela MK, há 3 anos atrás, e o 7, que é o mais recente, lançado pela Som Livre agora. Os dois foram feitos aqui. Aqui é o meu lugar de composição, momentos de oração, assim, eu gosto muito de... Quando eu tô orando, eu vou para algum momento que eu vou compor, eu gosto de ficar muito sozinho, quietinho, sabe? Sem ouvir barulho de nada. Você percebeu que quando a gente fecha a porta ali, fica um silêncio. Então, é um momento... É mesmo, acho que normalmente muito bem feita a sonoridade graças a Deus, é bem gostoso, assim. Durante as semanas aqui, eu passo uns bons momentos aqui, assim. Às vezes até 12 horas seguidas aqui dentro. Quando eu estou trabalhando, produzindo. PG, a gente comentou aqui, não é? E nas tuas biografias, na internet, a gente vê que você curte futebol. Muito. Já gostei mais. Gosto muito. Eu sempre fui muito apaixonado por esportes. Desde de menino, assim, na escola. Antigamente era mais sério isso, né? Educação física. Hoje o pessoal não faz muita educação física, né? Mas, assim, eu gostava muito de esporte. Vôlei, basquete, futebol, sempre foram esportes, assim, que eu pratiquei bastante. O basquete, porque quando eu era menino, eu parei de crescer, né? Aí depois eu comecei a diminuir, né? A gente vai ficando velho, vai diminuindo. Mas eu, com 12 anos de idade, 12 anos já tinha essa altura. Eu cresci tudo com 12, 13 anos e parei. Então eu jogava basquete, joguei muito futebol, mas... a história foi que meu pai faleceu e ele gostava muito que eu cantasse, né? Ele sempre, o sonho dele era que eu fosse um músico, um musicista, alguma coisa assim. E quando ele faleceu, eu peguei aquele sonho dele e voltei para a música de novo. Eu comecei a jogar futebol com 10 anos, fui até os 15 anos, quando meu pai faleceu. Até fui bem, assim, nas categorias de base de futebol e tal, mas aí meu pai faleceu, eu falei, bom, eu acho que eu vou seguir aquilo que era o desejo dele, não sei se vai dar certo. Eu não tinha me convertido ainda, não conhecia Jesus como eu vivo e conheço hoje a minha vida com Jesus, mas eu voltei para a música e automaticamente fui me profissionalizando, fui estudando mais a música e tudo mais, porque eu já tocava desde os 7 anos de idade, eu comecei a fazer aula. E voltei e parei com o esporte, hoje é só... hobby de vez em quando ainda, muito de vez em quando. Quando eu arrumo uns amigos para jogar futebol, tem que ter pelo menos uns 4, 5. Em partidas, futebol, você gosta de ir em Então, estádio? por isso que eu tô curtindo menos futebol, porque hoje em dia tá tão chato de ver futebol no Brasil, né? Eu vejo pela televisão algumas coisas assim, esses dias aí, morte de um torcedor, assim, sabe... Eu sei que você torce pro time contrário ao meu, inclusive. Mas, assim, eu acho legal isso, sabe? Essa zoação de brincar com... seu time perdeu. De uma forma isso saudável. Sempre foi legal, sabe? Essa zoação da forma saudável, que é legal. Isso é o legal. Divertido. Outro time vai ganhar e você vai ser zoado, tal. Isso é legal. Hoje em dia, não. Virou uma coisa de gangue, de guerra, de briga, sabe? As pessoas, elas passam do limite de torcer, de curtir um time. Virou um negócio meio de... sabe, uma legião, assim, negócio meio louco, assim. Então, eu tenho visto até menos futebol por causa de, sabe, desanimar um pouco. E a seleção brasileira também não tá animando tanto, né? Vamos combinar que tem uns 5 anos que a seleção já não tá animando tanto. E eu gosto muito de basquete, então eu tô vendo muito basquete. Eu vejo NBB, que eu tenho alguns amigos que jogam basquete no Brasil aqui, né, no Flamengo, no Mogi, que são times da Liga Nacional de Basquete, e gosto muito da NBA. Quando eu vou para os Estados Unidos,
às vezes que eu consigo ir para lá, eu tento ir a um ginásio para assistir jogos. Já fui conseguir ver 3 jogos lá. Demais. E eu penso assim, você enxergando dessa forma, o que tem de positivo também no esporte, pode trazer essa mensagem aos jovens Sim. que te seguem, que te acompanham, porque é O verdade, é um esporte me ajuda. despertar que precisa acontecer. O esporte, assim, por um lado, nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é engraçado que o esporte me ajuda muito na minha área profissional, porque eu preciso muito da técnica vocal, de ter um preparo de voz, não no sentido de ficar estudando apenas técnicas vocais, solfejos, melismas, mas assim, eu preciso de preparo físico mesmo. E acho que quem canta, todo mundo que canta tem que ter um preparo físico. Por mais que você não faça o que eu faço, quem me conhece sabe que eu corro muito palco, pulo, eu gosto de ter essa dinâmica, eu gosto de interagir com o pessoal, e isso para mim é essencial. Então assim, eu sempre que eu posso, eu tenho momentos de alongamentos diários, assim, eu faço sempre antes dos eventos e depois, eu procuro me alongar. Você faz academia também, eu faço, não faz? né? No momento eu parei, eu vou falar a verdade, já tem uns 6, 7 Teve meses. uma vez que eu vim visitar Mas eu a tô sempre Rosana, que é a correndo. esposa dele, e a Radassa, e ele estava correndo na rua aqui, aproveitando a rua para correr. Eu corro, eu ando, então assim, eu tô sempre, o esporte é muito ligado a isso, porque a música trabalha com o corpo, né? Principalmente quem canta, é baterista também, que exerce muito a função do corpo, de ter que se desgastar com o físico, então eu acho muito importante. Fora o lado que eu acho que a gente tem que trazer também para as pessoas, que o esporte é um entretenimento da mesma forma que a música também é. Só que quando você faz isso da forma certa, usando a ferramenta da maneira certa, você traz pessoas para perto de você, cativa as pessoas e mostra quem você é e, acima de tudo, mostra quem vive em você. Que um líder musical ou um líder esportista, ele tem que mostrar quem ele é. E é muito bom quando você mostra quem Jesus é na sua vida, né? PG, quem te vê hoje numa carreira de sucesso, não é? Consagrada, a galera te acompanha, já te respeita, já sabe que o que vem de você é bem feito, é feito com amor, com dedicação. Mas você já teve de um lado na loja, né? Loja de discos. Já trabalhei, fui vendedor de Trabalhou discos. como vendedor de discos. Como é que foi essa experiência para você? E você acha que isso acabou te influenciando musicalmente de alguma forma? Muito, muito. A música me influencia desde os meus 2 anos de idade, né? Eu sempre conto essa história, né? Ninguém aguenta mais ouvir. Quem me conhece já viu essa história, vai falar de novo, hein? Mas eu vou contar de novo. Eu tenho fitas cassetes, a minha mãe tem fitas cassetes guardadas de reuniões de família e tal, que a minha família é muito grande. Quando eu era neném ainda, eu cantando com os meus tios com 2 anos de idade. Então, assim, eu fui crescendo nesse âmbito, nesse meio de música e tal. E quando eu me descobri por ser humano, sei lá, com 6 anos e pouco, quase 7 anos, eu lembro de coisas sobre a minha vida. Antes eu não lembro. Tem gente que lembra com 5, eu lembro com 7 anos. E eu comecei a fazer aula de violão. E isso ficou impregnado em mim. Eu vi que a minha família começou a ver que eu tinha esse talento natural, esse dom natural, que eu creio que foi Deus que me deu esse talento. E eu comecei a desenvolver. E a minha vida toda foi, assim, de alguma forma tinha música envolvida, sabe? Eu trabalhei com muitas outras coisas. Eu fui vendedor de cachorro-quente, eu trabalhei em loja de pneus, ajudando negócio de mecânica, trabalhei como consertador de refrigerador. Que demais. Fui engraxate, fiz um monte de coisa, catador de melancia, mas tudo na minha área tinha alguma coisa que envolvia a música. Por exemplo, mas o que você vai fazer catando melancia? Mas eu ficava lá cantando o tempo todo e naquele momento ali, quando a gente fazia o almoço, sei lá, 9h30 da manhã, que era a hora que a gente almoçava, eu parava e a galera, canta uma música aí, PG. Tá, naquela época não era PG, ainda me chamavam de Que Pedro. privilégio. E eu cantava, então assim, sempre a música esteve envolvida na minha área, na minha vida. Quando eu comecei a crescer e fui buscar me profissionalizar com a música, a estudar mais a música, eu comecei a buscar áreas que eu pudesse trabalhar. Então eu trabalhei em rádio, fui programador musical durante 2 anos de rádio, eu trabalhei numa gravadora durante 1 ano, fui vendedor de discos, então assim, eu conheci um pouco sobre isso na gravadora e também tive uma loja e fui vendedor de discos na Galeria do Rock aqui em São Paulo. Né? Meu primo tem uma loja em São Paulo e ele... a galeria é conhecida muito, a 24 de Maio entrou no Guinness como a maior shopping de lojas reunidas em só lugar e tal. Será que existe ainda a loja? Existe. Que você meu primo tá lá até hoje, trabalha até lá. Um dia a gente pode fazer uma matéria lá. Podemos, vai ser muito legal. Eu fui pra lá em 93, foi ele que me trouxe do interior. Que demais, olha essa ideia. Foi ele que me levou pra igreja. Aí você fica um dia de vendedor lá, imagina quem chegando comprar disco de você, Fechou. A gente vê como é que você trabalhava, PG. Eu era um bom vendedor, cara, mas hoje já tem 20 não, tem uns 16 anos que eu não faço mais essa área. Mas me ajudou muito, que eu fiquei 7 anos trabalhando como vendedor. Então, eu conheci muita coisa. Tem muita coisa que eu conheço, assim, que não é muito underground, aquele som mais assim, underground,
de estilo, mas que me ajuda muito em produzir um CD, uma sonoridade, coisas que não estão no mainstream aí, como a gente chama, né? Mas eu conheço muita coisa, isso me ajudou bastante, assim, me desenvolveu bastante na música. PG, a gente vai agora assistir um videoclipe da canção Eu Permanecerei. E a história desse videoclipe é bem bonita, traz, né, a trajetória de uma bailarina que sofreu um acidente de carro, ficou na cadeira de rodas. De onde surgiu essa ideia? A gente fica pensando, será que é verdadeira? Será que é inspirada em fatos reais? De onde surgiu essa o história contexto surgiu desse aqui clipe? dentro, aqui Sério? sentado aqui dentro. Porque esse estúdio que vocês estão vendo aqui, essa música, ela surgiu de um fato difícil na minha vida. Em fevereiro de 2015, o ano passado, eu estava terminando as composições desse CD7 e eu estava com tudo aqui. Vocês estão vendo, estou no meu estúdio, estou com quem conhece o estúdio sabe que eu estou falando, placas de áudio aqui, eu tenho toda a minha DAW aqui, o software Pro Tools, que é o que eu uso, aquela coisa toda, os HDs, e eu estava trabalhando, eu estava terminando a última música de composição, a gente compõe e vai arranjando as músicas, aí a gente termina tudo e começa a gravar. Eu estava nessa semana de terminar para começar a gravar o primeiro instrumento, que normalmente é a bateria. E eu perdi tudo aqui. Eu perdi todos os meus arquivos, meu computador travou, eu perdi meu HD e estava tudo dentro do meu HD. E eu perdi tudo e eu consegui, através de um amigo, chamar uma pessoa que é primo desse amigo meu e ele é expert em informática e tal. Ele veio aqui e conseguiu restaurar uma parte disso. Só que o que acontece? Nesse meio tempo eu estava no estúdio, aqui dentro desse estúdio, e nesse dia que aconteceu isso, a gente teve a notícia que a minha sogra estava na UTI, ela estava praticamente morrendo, assim, ela teve um problema no coração, a gente descobriu que era de nascença, mas ela só foi descobrir há 2 anos e pouco atrás que era uma coisa de nascença, e ela ficou na UTI 1 mês internada e a UTI já estava meio que, tipo, lavando as mãos sobre a situação dela, e a Rosana descobriu, a minha esposa, que você conhece a Rô, ela descobriu uma hernia de disco, foi fazer uma risotomia, que é o procedimento que eles chamam, e a risotomia não foi bem sucedida porque o lance da anestesia furou uma parte aqui no negócio da coluna, onde entrou ar. E aí ela começou a sentir muita dor de cabeça, ficou desesperadamente com dor de cabeça. A gente teve que voltar para fazer de novo essa risotomia, fazer um bloody patch, que eles chamam, né? Pegar um pouco do sangue e colar naquele pedaço daquele caninho na coluna, esqueci o nome. Gente. Só que aquilo não poderia ser feito com anestesia de novo, porque a anestesia poderia dar outro problema. E porque foi por causa da anestesia que deu aquilo. Furou, assim, coisas de milimétricos. E ela teve que fazer aquilo sem anestesia. Então, assim, foi um sofrimento muito difícil pra gente. Ela tinha hernia de disco. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu de saúde e tal. E deu esse problema todo. E eu aqui nesse estúdio, aqui 3 horas da manhã, comecei a tocar violão. Aí onde você tá, com a minha cadeira, olhando aqui. E fiquei orando, lendo a Bíblia. Você vê, tem uma Bíblia aí, sempre tem uma Bíblia no meu estúdio. Comecei a orar. E aí começaram a vir esses acordes. E eu chorando muito, eu falei, Deus, por quê e tal? A gente pergunta por quê, mas ao mesmo tempo a gente tem o coração em paz, sabe? Que a gente confia no que está acontecendo. E aí Deus me levou até Abacuque 3, quando fala que mesmo que eu não veja o fruto florescer, mesmo que me arranquem os gados do curral, mesmo que tirem as ovelhas, independente disso, eu exultarei no Deus da minha salvação. E aquilo ficou no meu coração e eu comecei a cantar esse refrão, mesmo que eu não veja o fruto florescer. Foi meio que um poema, assim, eu escrevi, tá até no caderninho aí. E aí eu fui escrevendo, de repente, meia hora depois eu tava com a música pronta. Aí eu entendi que, depois de tudo passado, que se esse momento não tivesse existido, eu não teria uma das músicas mais importantes no CD, no sentido de divulgação, até que é uma música de trabalho, eu não teria essa música hoje para divulgar e para tocar. Então é um pouco extensa a história, mas é um pouco disso. Ótimo. E aí a gente resolveu trazer essa história, mas sem contar a minha realidade. Sim. Contando a minha realidade, a minha dor, o meu sofrimento, assim, não deu tudo certo. O meu HD não voltou, eu tive que refazer músicas de novo. A Rosana não ficou 100% transformada, mas ela foi, assim, resolveu o problema, mas ela teve que fazer outros procedimentos, teve que se cuidar melhor. A minha sogra tem que estar sempre sendo monitorada, medicada, mas assim, a gente passou aquele problema, aquilo passou, a gente continuou e Deus foi dando força para a gente dar um passo de cada vez, viver um dia na presença dele, a cada dia mais, sabe? Então, isso mostrou como a gente deveria se alegrar pelo que Deus faz na nossa vida. E aí o pessoal da produtora teve a ideia de usar essa história, mas levar para um outro âmbito, que é um lance de a princípio era para ser um jogador de basquete, só para vocês terem uma ideia. A gente queria fazer um jogo porque eu gosto de basquete, como eu falei, e o cara ia se machucar e tal. Só que para você reunir isso de um ginásio e tal, a gente não ia ter condições financeiras de uma produção. Sim. Aí a gente pensou uma bailarina, que é uma coisa também que é muito comovente, é um negócio, né, muito singelo, dançar, aquela coisa toda, e virou essa história que eu acho legal, porque nem todo mundo de repente volta a andar. A história também foi baseada na história de um tio meu, que morreu paraplégico, ele ficou 42 anos numa cadeira de roda. E ele se acidentou com 20 anos. E ele se converteu 8 anos antes de morrer.
E ele ia todos os dias para a igreja e pedia cura e tal. Só que ele tinha uma paz no coração dele tão grande, ele faleceu numa cadeira de roda. Isso não quer dizer que você vai viver o tempo todo. Deus pode curar, ele faz isso, ele ressuscitou o morto. Mas a prioridade com Deus não é ser curado. A prioridade com Deus é amá-lo e viver para Ele de verdade. As consequências, elas vêm. Deus sabe o que você precisa. E isso me inspirou muito também. A história do meu tio foi o que culminou nesse final da história. Então a gente vai chamar sim esse videoclipe, mas mostra esse tal caderninho pra gente. Esse aqui não estava combinado, hein? Não estava combinado. Falou do caderninho. Olha que demais. Eu permanecerei. A hora aqui. Que letrinha, PG? Mostra aí, galera. Vamos mostrar aqui. Estão aqui. As partituras. 1h47 da manhã. Que demais. 14/2/2015. Nasceu assim, já quando veio, já é a música. Você tá acabou não alterando nada. Não alterei nada. Nem Top. combinado. Aí, ó. Olha. Na verdade, surgiram 2 canções do CD, né? Que é Faz Morada em Mim também. Olha. É uma música que fala, sei que estás comigo. Aí, ó, 25/2 e 14/2. Muito show. Essa aqui é a história. Tá Que aqui. legal. E você confere agora. Eu permanecerei, PG do álbum 7. Senhor Exaltado Tu És. Estamos de volta e continuamos aqui no Super Feliz com o PG. Ainda tem muito para rolar. Momentos da vida profissional de PG, ministerial, até também detalhes de sua paixão sobre Star Wars. Você não pode perder. Fique conosco. Super Feliz com PG. Estamos de volta, super feliz com o cantor PG. Altos detalhes, você ainda vai saber hoje. E o PG aqui contando também como foi seu início na música. Muita gente já sabe, ele passou por uma banda de rock muito respeitada, o Oficina G3, saiu até para se dedicar a seu ministério pastoral. E minutos antes dessa entrevista, ele estava comentando um pouco do que tem sido ministrar aos jovens, trazer também sua experiência, sua vida. E a gente vai falar disso também, mas eu acredito que até tem a ver com o videoclipe que a gente está falando, que a gente vai rolar agora. E é muito bonito ser alguém, tem participação da Radassa. Queria te perguntar, esse menino interpreta você? Ele é você. Interpreta o PG novinho. E ele sai aqui arrastando essa guitarra. Que tá aí, inclusive, eu tenho essa guitarra aí Que guardada. legal. E foi gravado no deserto do Arizona. Do Arizona, no deserto Demais. de Nevada, que é o estado onde é a cidade famosa que é Las Vegas, né? Esse lugar aí é 1h10, mais ou menos, de Las Vegas. Em quanto tempo vocês fizeram esse videoclipe? Esse aí, em 5 dias. Poxa, é um prazo curto, não é para uma baita produção como essa? Foram 5 dias intensos. 5 dias só nesse clipe. Puxado, e com esse sol na cabeça ainda, hein? Na verdade, estava um sol, mas estava muito frio. O vento era muito gelado. E eu fiquei molhado o tempo inteiro. Nós compramos, sei lá, acho que 60 litros d'água, de galões d'água. E toda hora que eu estava andando aqui, no lugar aqui, a gente está aqui, né? No computador, PG, isso que o garoto faz, ele enterrou sua guitarra na terra. Por que essa cena? Explica para o nosso Porque é o ministério, é o talento, é a vida, é a história, é a família. Tem muita gente enterrando a sua história. E a minha história é a música. Então a gente quis trazer a história do PG, um PG que não existe, graças a Deus, eu espero que não exista, mas um PG que está agora desesperado, que entendeu o que é o sacrifício de Jesus, que entendeu o que é o talento que Deus te deu, o que é o ministério que Deus põe na tua mão. Forte. E você está desesperado procurando aquilo. Só que Deus sempre prepara alguém para te ajudar. Deus... Né? A palavra nos ensina isso, né? Que a gente tem que estar junto em oração, sempre tem alguém orando por você, intercedendo pela sua vida. E você tem? Nesse caso foi a Rosana. Né? Nós temos pessoas assim, mas assim, nesse caso é a menina que é a Radassa. Então, a Radassa interpreta a Rosana. Interpreta a Rosana. Quando ele abre e encontra o catavento no final da história, ele não acha a guitarra e ele olha, ele tá com ela e ele olha para trás, porque tem todo um lado também, uma linguagem poética do cinema também, né? Tipo assim, você interpreta, você não vai ficar dando também toda a história para a pessoa. Claro. Né? Então, assim, a Rosana aparece na cena onde eu tiro o catavento e aí ela tá com a guitarra na mão dizendo assim, ó, eu guardei para você durante todo esse tempo aquilo que era seu, porque eu sabia que você um dia ia voltar, porque eu tava orando em Deus por aquilo. Esse lance do mergulho, o menino que cai aqui e eu volto, na verdade ele tava desesperado, né, que é o PG pequeno, ele foi enterrou a guitarra e queria acabar com a vida dele, tava desesperançoso e tal, tipo, não aguento mais.
né, por cargas d'água, claro, ele voltou. Quando ele sai, já sai o PG adulto, aí ele não volta mais, porque é o PG como se tivesse sido batizado. A intenção é do batismo. Tipo, eu bebi da água da fonte, da água da vida, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu fui batizado na presença do Espírito Santo e agora eu fui para a nova caminhada, eu fui encontrar aquilo que eu perdi. Então a história do clipe se baseia nisso aí. E o menino bom ator, ele... Muito bom ator. Dentro de Como tudo vocês uma acharam fotografia. esse rapaz, esse jovem? Na verdade, ele é filho do produtor do clipe. Ah. Né? O Marco é o diretor e o Thiago, que é o produtor do clipe, é o filho dele, é o Gabriel. E ele faz curso de teatro lá nos Estados Unidos. Tal, isso é tudo gravado lá, ele mora lá, né? O menino é americano. E foi muito legal, assim. Foi sensacional. Foi um tempo difícil, que eu fiquei molhado, sujo de terra durante 4 dias. Foi uma coisa, acordando 7 da manhã, chegando no hotel 11h30 da noite. Uau, todo dia assim, puxado. E pular no lago. Essa aqui é a beira do Grand Canyon, que é uma das 7 maravilhas e tal, aquela coisa toda. Mostrar essa beleza que de Deus. Lindo. A história é essa, volta por esse aí momento. A Rosana. E tipo assim, tá vendo? PG. A gente queria esse momento e tal. Ela ficou louca pra não participar, porque ela detesta aparecer na câmera. Ela não gosta de participar. Mas quando ela descobriu que no roteiro ia ter uma moça que ia colocar a cabeça em mim, você falou assim, não, então eu vou fazer, agora eu faço. Aí ela resolveu fazer, porque a gente tava tentando convencê-la a fazer. Aí eu falei, eu vou contar isso agora, eu nunca contei pra ninguém isso. Aí eu falei pro Thiago, falei, Thiago, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cena onde a moça encosta a cabeça em mim e tal, porque tem que ser alguma coisa, a pessoa tem que ter uma afinidade, porque ela guardou um negócio pra você, era uma criança que era sua amiga, cresceu e virou uma pessoa íntima. Aí no caso, virou minha esposa, claro, mas se fosse uma atriz, por exemplo, ia ser uma pessoa, sei lá, uma amiga muito íntima na história da sua infância, adolescência, cresceu e tal, e continuou seu amigo, guardou pra você, orou por você. Aí quando a gente colocou na história do roteiro uma pessoa que encosta a cabeça aqui, tipo assim, ó, tá vendo? Eu tive com você, eu te ajudei e tal. Aí nessa hora eu falei assim, cara, tem certeza que quando a gente mostrar essa parte do roteiro, ela vai aceitar ser atriz, que ela não vai querer que a moça vá lá colocar a cabeça aqui. Aí foi, mas de ter feito. Na hora ela aceitou. E ficou muito bom, ela mandou muito bem. Ela é muito tímida, né? Mas ficou muito legal. Mas a história é essa, gente. Você trazer de volta aquilo que você havia perdido. A gente teve vários testemunhos. Teve um testemunho nesse clipe aí, tanto nesse quanto no Eu Permanecerei. Os 2 clipes nós tivemos testemunhos de pessoas que estavam separando, de casamentos que estavam já prontos, tinham dado o papel do divórcio. A mulher assistiu, aí ela mostrou pro marido dela, que estava naquele pé de guerra todo, eles oraram, choraram, ela mandou um e-mail pra gente, pro nosso escritório, a Rosana recebeu. Então a gente recebeu vários e vários e-mails de pessoas que tinham desistido do ministério de louvor, ou de qualquer outro ministério dentro da igreja, estavam desistindo de ir pra igreja. Então assim, o propósito do clipe está sendo alcançado, sabe? É o que a gente está buscando passar, é o que eu procuro passar em todos os meus projetos. Tem toda uma história diferente um do outro, mas a base de tudo culmina para que você sempre esteja na presença de Deus. Se você saiu, volte. Se você está, permaneça. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Esse é o PG. Você assiste agora a Ser Alguém aqui no programa Super Feliz. Senhor, exaltado Tu és, criou-me pra Tua glória, eu sei, posso cantar. Senhor, exaltado Tu és, pra Ti eu sei que vou voltar. É só um pedacinho, né? Mas é uma palhinha aqui com o PG. E o PG se apresentou também em 2001, foi? Você já se apresentou no Rock in Rio. Sim, com o G3, na época eu era vocalista da banda, onde permaneci até 2003. Até hoje a gente fala muito disso, porque foi um marco até pra música cristã. Foi. E eu fico assim, Imagina pouco pra até... gente, então, né? Eu imagino. Foi muito milhões doido, de pessoas... Conta pra gente, como é que foi? Não tinham milhões de pessoas. Na verdade, aconteceu uma coisa inusitada, assim. A gente acabou virando uma marca registrada na área do tipo... o G3 tocou num evento secular, o maior evento na época, né? Até então, ou até hoje, tem muitos eventos grandes, mas na época o Rock in Rio era o maior evento de música secular aí, até mesmo mundial. E a gente conseguiu isso, né? O pessoal ouviu a nossa música e tal, gostou, a nossa gravadora incentivou isso também, fez o meio de campo para que isso pudesse acontecer. Mas a gente fez o show e o local e o Rock in Rio tinha um contrato com a TV que estava patrocinando o evento, a principal rede de televisão na época. Eles tinham um horário para abrir a porta do Rock in Rio.
E nós seríamos a primeira atração do Palco Brasil, que tinha o Palco Mundo lá e o Palco Brasil, eu lembro até hoje que era o segundo palco, o palco secundário. E a gente estava pronto para começar a tocar 1h da tarde, a gente tinha que tocar 1 hora, então aí beleza, então. Só que foi dado uma ordem para abrir o portão apenas 1h15 da tarde, porque ia começar um jornal que começaria 1h15 e eles queriam pegar o primeiro cara entrando no Rock in Rio, aquelas doideiras toda lá, o cara beijando o chão lá, aquelas coisa que o fã faz. E a gente começou a tocar, a gente tocou umas 3 músicas só para os faxineiros, só para os caras lá, os profissionais do áudio, das empresas que estavam lá, tal. Então assim, foi engraçado que a gente tava tocando e cadê o público? Aí na penúltima música, que foi necessário, o pessoal começou a chegar e a gente tinha preparado uma mensagem que não podia pregar e tal, aquela coisa toda, mas a gente preparou, enquanto estava rolando uma música e outra, começaram a ficar fazendo um fundo musical a banda, e eu dei uma direta, indireta, assim, de boa, ministrei uma palavra, sei lá, de 1 minuto e meio falando, bem direto. Uau. Assim, antes de começar a música O Tempo, a gente finalizou com na época era a música que estava estourada e tal, aí finalizamos com a música O Tempo. Então a música Necessária e O Tempo tinha um público legal, um público mesmo que estava entrando e tal para ver o evento, e acabou curtindo. Mas o que foi legal é que o pessoal gostou tanto que estava passando na televisão, nos canais também a cabo e tudo mais. Eu até lembro que teve um apresentador na época que trabalhava em uma determinada rede de televisão a cabo. Ele reprisou 4 vezes o nosso show. Na última vez ele falou assim, cara, na boa, eu não repriso mais essa banda Oficina G3. É muito legal, eu curti muito, mas eu não repriso mais. Porque assim, o pessoal, o maior reprise que na época tinha esse negócio de reprise. O pessoal ficava pedindo e tal, né? Isso tem em 2001, então já tem 15 anos quase. Então assim, nós fomos a banda mais pedida pro reprise do Rock in Rio. Entendeu? Foi uma coisa muito louca. Então isso gerou muita expectativa, muito burburinho e acabou gerando também uma grande... como é que eu posso dizer? Acabou levando a gente, mostrando a gente para um mercado. Divulgação, porque assim, o público que estava ali, muitos acabaram não vendo porque o lance do horário acabou atrapalhando de abrir o portão. Mas todo mundo que viu o reprise do Rock in Rio na época, e só aquele canal passava o reprise, só aquela empresa de televisão passava o reprise, todo mundo viu o reprise do G3 de novo. Então virou uma coisa que aí caiu na boca da galera. Tipo, aquela banda gosta. Aí aquilo acabou... Então, de uma certa forma, o Rock in Rio ajudou a gente em muito nessa parte de divulgação. Não da forma como a gente imaginava, tocando em si para o público ali. Mas depois... O alcance dos vídeos. Por isso, nunca despreze uma boa filmagem. Tá você sempre pode ser visto depois que você já tocou. Verdade, se não estivesse curtindo e dando o seu melhor, só porque não tem muita Exatamente. gente. Já a gente tocou com alegria, tocando e tal, assim, por dentro pensando, poxa, poderia ter a galera, tá tudo lá fora, o povo te ouve, a galera gritando, né, para entrar no lugar e tal, para poder ouvir a nossa mensagem também e tudo mais. Mas no final das contas, a gente teve um outro lado que a gente não esperava, que acabou acontecendo, e foi muito legal. Isso abriu portas pra gente, porque muitos lugares, depois daquela época, a gente acabou tocando em muitos lugares, sem ser cristãos, por causa daquelas imagens, e a gente ia tocar nesses eventos que não eram cristãos, seculares e tal, e a gente ia lá como uma banda cristã, e pregava, ministrava, isso foi muito legal. Acabou dando uma grande base pro G3 na época. Demais. A gente percebe que lá fora, a música cristã tem uma abertura maior do que aqui no Brasil. Nas rádios gringas, quem viaja para fora sabe disso, é meio que até misturado, assim. Tem música secular, tem música cristã, tudo numa mesma rádio. Aqui não, aqui existem rádios cristãs, rádios seculares. Vez ou outra a gente ouve alguém falar, em tal rádio vai tocar, mas eu não ouço uma grande repercussão ou percebo uma abertura. Qual a tua análise sobre essa característica do Brasil, da comunicação, os veículos de comunicação no Brasil? Eu acho assim, a gente tem que deixar 2 coisas bem claras. Ministério, ele é seu. Ele tem que permanecer com você o tempo todo. A sua vida com Deus, ela é sua. Não é a propaganda que vai fazer você ser um ministro, não é a televisão, não é o rádio, não é nem a venda de um CD. Ou um livro que você escreve. O ministério que você tem é teu com Deus. E isso vai se expandir conforme você faz o seu melhor e Deus proporciona aquilo que é a vontade dele para você. Agora, tem um outro lado que o americano sabe desenvolver isso muito bem. E até mesmo algumas áreas, a Inglaterra está mais, por exemplo, a Austrália faz isso muito bem. O próprio Hillsong, né, é uma coisa mundial. Eles entram em lugares lá na própria Austrália que eles sabem dividir o lado profissional do negócio. Sabe, a gente às vezes, eu acho isso, por conviver muitos anos e vendo algumas coisas, e eu trabalhei em rádio, trabalhei em gravadora, trabalhei em loja de discos, eu posso falar com conhecimento de causa. A gente do meio cristão, do meio gospel, durante muito tempo, hoje isso foi
mudado, com o tempo está se mudando, não totalmente. Mas você tem um trabalho de qualidade, as pessoas têm medo de colocar isso de fazer uma divulgação para o secular, porque isso vai desagradar a Jesus. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou você é crente, ou você não é. Se você não é crente, você pode fazer cara de santo e no fundo você é um hipócrita. Lá na tua casa, você é um pai horrível, um marido que não presta, uma esposa horrível, você é um filho que não presta. A atitude de cristão não está na frente da câmera ou na capa de um livro ou na capa de um CD, entendeu? Sim, não é cantar bem, cantar mal, não é isso que te faz um bom cristão. Sabe, o que te faz um bom cristão é aceitar o que Deus tem para você em amor e viver o que Ele tem para você. Então eu acho que durante muito tempo se viveu essa hipocrisia. Não pode, é errado, a música gospel não pode se misturar. Cara, se a gente não se misturar com aquilo que a gente está vendo de música, música é música, ponto. Agora, a minha música, além de ser uma música que pode atingir qualquer pessoa, ela fala de algo que no mínimo, ela faz bem para alguém. Porque ela está falando da palavra que liberta. Então, no mínimo, ela faz bem. E se a pessoa entende isso, aí, além de fazer bem para ela, vai trazer a salvação, vai trazer mudança, vai trazer restauração. Então, acho que durante muito tempo a gente viveu isso, sabe? Do medo, do preconceito de se misturar com a música. Hoje a gente começa a ver um pouco mais. Mas ainda é muito pequeno. Por que também é pequeno? Porque com a nossa... o nosso bloqueio na área, no povo cristão, estou falando, tá? Uhum. O nosso bloqueio de muitos anos em relação à mídia secular, o próprio povo secular também ficou com o pé atrás com a gente. Sei. Então, assim, a gente não entende que às vezes você vai tocar num projeto, vai fazer um evento, vai fazer um programa, você vai lá como um profissional. O cara da televisão X, Y, a rádio tal, ele não está lá porque você é santo ou aleluia, sabe? Ele não está preocupado com isso. Ele não conhece a sua vida com Deus, mas ele conhece a sua música que ele gostou. E a música que ele gostou está sendo tocada e as pessoas também estão gostando. Aí é que é o lance. Você saber entrar num lugar desse, se deixar levar, primeiro como não sei se eu posso dizer, não é um personagem, mas como um artista. Primeiro você é um artista, ou você é um escritor, né? Eu estou colocando até quem escreve livros, porque eu acho que isso também é uma área muito, muito importante nisso. Ou você é um apresentador de programa, sabe? Você vai se deixar levar primeiro pelo lado artístico, profissional, essa palavra. As pessoas vão ver o profissional primeiro. Sim. Só que dentro desse profissional tem alguém que as pessoas não conhecem, elas vão conhecer conforme você for sendo descoberto pelas pessoas. Ninguém vai conseguir te descobrir se você não for divulgado. Então a divulgação vai levar o seu trabalho a ser conhecido, vai fazer com que esse trabalho entre também no mercado musical, não apenas num nicho cristão, gospel, como a gente costuma chamar, né, no lance de mercado, não apenas num espaço cristão, mas vai abranger todo mundo, o lado da música como um todo. E automaticamente, quando esse mercado começa a consumir você, começa a conhecer você de verdade, eles começam a entender que além de uma música boa ou de uma qualidade boa de um cantor ou de um artista, existe alguém de caráter, existe alguém de consciência, existe alguém que faz algo diferente, existe alguém que faz algo por amor, existe alguém que faz realmente pelo bem do próximo, existe alguém que faz algo por amor a Deus. Mas isso é que é o grande problema também, né? A gente tem que fazer o artístico e lembrar que eu falei, tem que dividir bem as coisas. Lembrar que você é um artista, mas para você sabe disso, lá no seu fundo da sua alma, do seu entendimento, você sabe que Deus é mais importante que toda a arte que você faz, porque Ele te dá capacidade para isso. Quando você está lá como um artista, que você prove que você é um artista, um bom artista, bem-sucedido, porém, é um homem de Deus, uma mulher que não tem vergonha de pregar o evangelho e de ter caráter. Uau! Então, eu acho que assim, hoje melhorou bastante, mas ainda falta tanto para o nosso lado. Você acha que vai chegar lá? Uma hora vai chegar nisso? Não, acho que não. Não. Olhando para o Brasil, não, porque a gente tem uma cultura diferente. Assim, vai melhorar muito, já melhorou, né? A gente tocou no Rock in Rio, você tem noção? Teve pastor que foi brigar com a gente numa rádio lá no Rio de Janeiro, falar que a gente estava endemoniado. Não vem ao caso de citar nomes e tal, mas assim... Claro. Foi uma coisa louca, sabe? A mentalidade tipo, é diferente. Não pode, não sei o quê. E hoje a pessoa está na televisão pregando o evangelho. Quer dizer, e a televisão que ele prega é uma televisão que não é de crente. É uma televisão que ele paga por mês uma grana. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, a nossa cultura é uma cultura muito enraizada naquele peso de colonização, veio dos portugueses, aquele negócio dos coronéis. Eu gosto muito de história, né? Então, assim, você percebe que o nosso povo cresceu muito assim, tipo, ele falou, é o que tá certo, eu não vou conferir. É tipo o que a gente vê hoje, infelizmente, na política. Desculpa entrar nesse assunto, mas eu preciso entrar. Tipo assim, as pessoas, elas não vão atrás. Se você fala uma coisa assim, mas a abobrinha dá no pé de abacaxi, o cara vai acreditar, primeiro, que a abobrinha não dá no pé de abacaxi, segundo, que abacaxi não dá no pé, abacaxi dá no chão. Então, assim, as pessoas, elas acreditam no que você fala. Tem uma parte da nossa nação que não vai contestar, não vai ler a Bíblia. Tem gente que fala assim, vai lá em
em Socorros, capítulo 1, versículo 10, ele vai acreditar. Eu te garanto, a gente que acredita. Porque o cara não lê a Bíblia para confirmar se está acontecendo. Fala, abre em Sofonias. Ele fala, Sofonias não existe. É nome de sanfona isso aí. Entendeu? A gente sabe que isso acontece. Então, o grande problema do nosso mercado também não é só mercadológico, é cultural. E eu falo isso, estou falando para o cristão e também estou trazendo para o lado, tanto que eu usei a política. As pessoas acreditam no que o outro fala, mas não vão atrás de saber se aquilo é uma verdade. Para eles, aquilo ele falou, aí eu gostei dele, eu me simpatizei com ele, ele é uma pessoa carismática ou caricato, eu gostei, então tá bom. E a gente sofre por isso. Então, por isso que eu acho que o Brasil não vai chegar nisso. Isso não é pessimismo, não. Eu acho que é lance cultural. A gente primeiro precisa mudar a cultura. Se essa cultura mudar, eu até acredito que a gente possa melhorar muito. Mas chegar numa cultura como o americano tem, de ter essa diversidade e saber dividir uma coisa da outra, eu acho meio difícil. Eu acho bem difícil. Esse é o PG. Você está no Super Feliz. E agora uma linda ilustração do Reino de Deus, contada por João Henrique Palharim e com os desenhos do artista Renan. Ficou lindo. E o nome da história que você ouve agora e que você assiste numa linda ilustração do Reino de Deus, O Sapinho e a Cobrinha.